Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Bem-aventurados que ouvem, praticam e guardam as palavras do Senhor. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Meus amados irmãos, aqui está a revelação de Deus, nesse livro chamado Bíblia, onde Deus revela para a sua criatura tudo que nós precisamos conhecer em relação à nossa origem, à nossa existência eterna, à nossa aparição neste mundo, à nossa criação. Tudo que nós precisamos saber está aqui, revelado pelo próprio Deus. Se alguém acha que a Bíblia Sagrada não é a palavra de Deus, não é um livro de revelação divina inspirada por Deus, então eu quero que você mostre por que tanta investida do diabo contra o conteúdo e a informação que contém esse livro. Por que tanta investida do diabo, tirando as pessoas daquilo que está revelado aqui, como a verdade de Deus para o homem alcançar a salvação. Por que tanta investida do diabo contra o conteúdo deste livro? Ele trabalha para falsificar e deturpar o que está aqui revelado, principalmente em relação à salvação do homem perdido. O trabalho do diabo é desfazer da verdade, tornando a verdade de Deus em mentira, e a mentira dele em verdade, para o povo se conduzir, tirando o povo da direção da palavra. Sabe por quê? Porque é pela palavra que o homem é liberto, é pela palavra que o homem sai das trevas e é guiado andando na luz, é pela palavra que o homem tem a direção, o encontro para com Deus, é pela palavra que o homem conhece a verdade para sair da mentira que Satanás o prende, levando ele à condenação. É pela palavra que o homem tem a fé que é aprovada por Deus, e é por esse motivo que o diabo trabalha para deturpar o conteúdo daquilo que está aqui revelado. São milhares de religiões que usam a Bíblia. Se eu não me engano, dentro de uma última pesquisa que eu vi, são mais de 6.000 religiões que usam a Bíblia. A Bíblia Sagrada é o livro mais traduzido no mundo. É o mais que tem cópia no mundo. São mais de 4 bilhões, olha, bilhões de cópia das Escrituras. A Bíblia Sagrada é um livro mais vendido de qualquer autor, escritor, filósofo, poeta. Ninguém consegue vencer a venda da Bíblia. E é um livro que é tão trabalhado pelo diabo para tirar as pessoas do conhecimento daquilo que esta palavra revela. E se a gente for analisar a história, quantas investidas o diabo trabalhou para impedir que esta palavra fosse colocada desse jeito como está hoje para a gente. Quantas investidas o diabo trabalhou tentando impedir que esta palavra chegasse ao alcance da gente como hoje nós temos. Como o diabo não conseguiu impedir que esta palavra chegue ao alcance de todos, sabe o que ele faz? Ele trabalha deturpando o entendimento das pessoas pela palavra. Ele trabalha falsificando a palavra. Já que ele não conseguiu impedir que essa palavra chegasse ao conhecimento da humanidade, que todos tenham conhecimento da palavra de Deus,
A Bíblia Sagrada é o livro que alcança todas as fronteiras. É a Bíblia. Como o diabo não conseguiu impedir que este livro fosse levado ao alcance de todos, ele trabalha para fazer o homem negar a palavra, não aceitar a palavra, não crer na palavra, não receber a palavra. Quem disse isso foi o próprio Jesus Cristo. Dá uma lidinha na palavra, lá em Lucas, capítulo 8, versículo 12. Jesus ali está falando da parábola do semeador, mostrando que aqueles que pregam a palavra são semeadores da palavra de Deus. A palavra é a semente que dá vida. A terra é as pessoas que recebem a palavra. E interessante é que Jesus, no versículo 12 do capítulo 8 do Evangelho segundo escreveu Lucas, Jesus vai dizer que o diabo vem e tira a palavra do entendimento do homem, para que o homem não se salve crendo na palavra. Salvação é pelo conhecimento e por crer na palavra. Salvação não é por ritual nem vida religiosa dentro de religião ou igreja nenhuma. Então observe que esta palavra, que é a revelação de Deus, escrita, que está aqui. Mas, irmão Wellington, foi escrita por homens. Foi escrita por homens. Mas homens inspirados por Deus. A própria palavra revela isso. Tudo que está aqui escrito não foi nenhuma inspiração humana. Não foi nenhuma vontade do homem. A Bíblia Sagrada não é um livro restrito de nenhuma religião. É a palavra de Deus, que Deus proporciona para toda a humanidade. A Bíblia Sagrada não é um livro da Igreja Católica, nem da Igreja Evangélica, nem de nenhuma religião. A Bíblia Sagrada é a revelação de Deus, que Deus ele quer e ele fez com que esta palavra fosse ao alcance e chegasse ao conhecimento de todo ser humano. Mas o diabo trabalha para fazer o povo resistir, negar e não dar ouvido à palavra. A palavra de Deus vai nos revelar que ele leva as pessoas a ter incômodo quando ouve a palavra. Ele cega o entendimento das pessoas para não ser iluminado pela palavra. Ele endurece os corações das pessoas para não receber a palavra. Por quê? Porque é por essa palavra que nós temos o conhecimento de Deus. Mas olha o que o diabo faz. O homem só pode ter salvação pelo conhecimento da palavra, para viver dentro dos princípios da direção que a palavra nos mostra. Mas olha o que o diabo faz. Ele levanta o sistema religioso, que é um bocado de denominações, de instituição religiosa, que cria o seu conjunto de regra, de norma, de valores e princípios, colocando como se fosse de Deus e ensinando as pessoas que para ser salvo e chegar a Deus, tem que viver dentro dos princípios de tal religião, de tal instituição, guardando, praticando e sendo submisso, como se fosse o lugar que você vai encontrar Deus e ter vida com Deus para a salvação. O diabo leva esse engano para as pessoas, dentro das religiões. Interessante é que essas mesmas religiões usam a palavra, mas não se mantém fiel à palavra. Eles, dentro das religiões, é deturpado a palavra, é falsificado o contexto, a aplicação, a interpretação da palavra. O diabo levanta homens para manipular, falsificar e tirar a verdade do evangelho que a palavra mostra, para que o povo não se salve crendo. E a gente vai ver as religiões dizendo que são de Deus e usando a palavra, mas não se submetem a ela. Criam paralelos além da palavra, adicionam
outros meios e métodos para o homem viver com Deus, chegar a Deus e ser salvo, além daquilo que a palavra mostra. A gente vê o sistema católico romano, o sistema evangélico, que usam a palavra. São dois sistemas religiosos dentro do conjunto do sistema universal da religião. O católico romano e o evangélico é dois sistemas religiosos que se denominam mais de Deus. Interessante é que um saiu do outro. O sistema religioso evangélico saiu do sistema religioso católico. Só muda o rótulo. Mas os princípios, a idolatria, o paganismo é o mesmo. Só com a mudança do rótulo. Mas o paganismo dentro desse sistema, desses dois sistemas, que um foi tirado do outro, é o mesmo. Aí a gente vê o catolicismo romano dizendo que a regra de fé deles lá e prática é pela palavra. É não. Eles estão baseados na doutrina do sistema Igreja Católica Romana. Eles não se submetem à palavra, não é só exclusivamente à palavra. Eles usam a palavra para tentar ludibriar os simples, fazendo o povo pensar que eles estão na palavra, mas não estão. O povo dentro do sistema católico romano está sendo formado nas tradições do sistema pagão religioso romano. Veio o sistema religioso evangélico dizendo que está vivendo pela fé em Deus, regra de fé e prática pela Bíblia. É mentira. O sistema religioso evangélico, onde os adeptos usam muito a Bíblia aqui, né? É a marca deles, é a Bíblia, para lá e para cá com a Bíblia na mão. Mas eles não estão nem aí para o que a Bíblia ensina. Só é um adereço. A Bíblia para esses adeptos é apenas um objeto que compõe a formalidade religiosa deles. Eles não têm isso aqui como regra de fé e prática na vida deles. Eles não estão guiados e vivendo pela palavra. Os adeptos do sistema evangélico, do sistema religioso evangélico, eles estão formados dentro dos princípios, preceitos, valores. Não é da palavra, é das igrejas evangélicas, estabelecida pelos líderes religiosos, que cria suas normas, regras e seus conceitos, que leva o povo a adorar a Deus em vão, a se perder da direção de Deus. Porque toda religião diz que é de Deus. Toda religião usa a Bíblia para tentar justificar suas heresias, mas não se submete a ela. E quando a gente que é prudente pega a Bíblia para analisar o que é formado, ensinado, instruído o povo dentro de tais religiões e igrejas, a gente vai ver que não está de acordo com a palavra. Logo, não estão em Deus. Por quê? Principalmente a igreja, povo de Deus hoje, que está em Cristo, que é a igreja de Deus, pessoas, tem que estar submetida com fidelidade, sem se contaminar, sem adulterar, sem se prostituir com nenhum outro ensino, só com o ensino de Cristo. Nós, igreja de Deus, povo de Deus, membros do corpo de Cristo, nós temos que viver a nossa vida de regra de fé e prática, com fidelidade a Cristo, não apostatar, não adulterar, não perverter-se, não se desviar, mas ser fiel à doutrina de Cristo, não de igreja nenhuma. Pois o povo hoje, dentro das religiões evangélicas, dentro das igrejas católicas, dentro das religiões, são obrigados e coagidos a estarem submissos à igreja, aos líderes, a guardar a doutrina de igrejas. É isso que os pastores pregam aí, os líderes do sistema religioso católico romano. É isso que os padres pregam aí. Eu vi um padre pregar e dizer assim, que não é a palavra de Deus que o povo tem que submeter, é a igreja que o povo tem que estar submisso, porque
a palavra está submissa à igreja. E as pessoas têm que estar submissas à igreja. A igreja que eles falam é aos líderes, os papas e os padres. Isso foi falado por um líder do sistema católico romano, um padre. Ele dizendo que o povo tem que se submeter ao que a igreja determina, porque a autoridade de Deus é a igreja, aonde a palavra tem que estar submetida à igreja. Olha aí, a palavra é o próprio Cristo, irmão. Será que Jesus vai estar submisso a uma liderança de uma instituição religiosa? A quem diz que é a igreja de Deus, sobre o governo e a autoridade dos homens, mas também no sistema religioso evangélico. Eu ouvi uma pregação de um pastor presidente do ministério grande aqui de Pernambuco, Ministério Assembleia de Deus de Pernambuco. Esse pastor, ele pregou para os seus discípulos dizendo o seguinte, que os seus discípulos da sua igreja tinham que jurar fidelidade à igreja, tinha que amar, ser fiel e jurar fidelidade à doutrina da igreja, tinha que entregar suas vidas pelo amor à igreja. Olha o que esse líder desse sistema religioso evangélico, aqui de um grande ministério de Pernambuco, olha o que ele ensinou para o povo. Que o povo tinha que ser submisso e amar, jurar fidelidade à doutrina da igreja, dentro da autoridade deles, dos pastores presidentes. Nós, como igreja de Cristo, que estamos formando esse corpo, igreja de Deus, corpo de Cristo, nós temos que jurar fidelidade e temos que colocar na nossa vida para nos disciplinar, para nos corrigir e dirigir uma só doutrina. E é a doutrina de Cristo. Não é doutrina de igreja nenhuma, seja esse ministério qual for, seja quem for o presidente desse ministério. A igreja de Deus, corpo de Cristo, membros que somos nós, que formam a igreja, temos que estar com fidelidade a Cristo, não adulterar com o ministério, com o pastor presidente, nem seguir doutrina de igreja nenhuma. Há uma só doutrina que nós como igreja devemos seguir. Nós não devemos amar a igreja. Nós que somos a igreja, devemos amar aquele que resgatou a igreja, que é Jesus. Jesus nunca mandou ninguém amar nenhuma igreja. Ele mandou a gente amar uns aos outros, que somos membros que formam a igreja. Devemos amar uns aos outros, não nenhuma instituição religiosa, denominada de igreja, que dizem que é casa de Deus, igreja de Deus. Jesus nos ensinou a perder a nossa vida por amor dele e do evangelho, não por amor a igreja nenhuma. Observa que esse pastor ensinou tudo errado, contrariando tudo que Jesus ensinou. E eles usam a palavra. E esse pastor é muito sábio. O povo o venera, idolatra ele como homem de Deus. E o povo sendo levado ao anátema por esse homem que o povo diz que é de Deus, que está seguindo a eles e não a palavra. Então veja como é que o diabo trabalha, irmãos, para impedir você de seguir a direção de Deus pela palavra. A palavra de Deus, que veio ao mundo para libertar. Essa palavra escrita está aqui. Essa palavra encarnada é Jesus. A palavra escrita que está aqui é o que ele trouxe, revelando o segredo, o mistério de Deus, que estava oculto, que traz o homem o conhecimento, para o homem ser salvo chegando a Deus. Dentro de tudo aquilo que Jesus trouxe, revelou, trazendo-nos o conhecimento de Deus o Pai. Tudo é pelo Filho. A palavra de Deus diz que a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. O conhecimento por onde a gente encontra a graça de Deus para ser salvo é por Jesus. Aí vem os adeptos da instituição religiosa de Mormons, que se denominam a Igreja de Jesus Cristo, dos santos do último dia, a Igreja de Mormon. Não sei se você já viu aqueles discípulos da Igreja de Mormon, muitos eram estrangeiros, agora estão botando brasileiros, porque eles não aceitavam negro, porque eles diziam que o negro
era uma classe amaldiçoada. Hoje eles botam negro para poder tapear e manipular os simples. Mas aqueles adeptos de Mórmon, que é muitos americanos, né? Tudo brancão, tudo estrangeiro, eles usam uma tarja preta aqui, que tem o nome Igreja de Jesus Cristo dos Santos do Último Dia. É a igreja de Mórmon. Só que essa igreja aqui de Mórmon, que diz que é a verdadeira igreja de Jesus Cristo, ela não está fundada em Cristo. Ela está fundada em Joseph Smith, a quem eles são ensinados de que a salvação foi revelada por Joseph Smith, por meio da revelação de um anjo chamado Moroni, onde foi escrito o livro de Mórmon, que contém a verdade da salvação, onde eles dizem que foi revelada a Joseph Smith por placas de ouro. Olha para aí, vai negar o que é a palavra, meu irmão. Não tem um outro livro sagrado, não tem uma outra verdade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Toda a verdade que nós precisamos conhecer para a salvação foi trazida e revelada por Jesus, não foi por Joseph Smith. Joseph Smith foi um falso profeta que surgiu no século XIX. A salvação foi revelada no primeiro século, com Jesus Cristo que veio ao mundo. A salvação não foi revelada a Joseph Smith, não foi trazida por ele, por meio de placa de ouro, por um anjo que dizem que deu a ele a revelação da verdade da salvação. A salvação foi anunciada por Jesus. A graça e a verdade vieram por Jesus. Deus manifestou a sua graça por Jesus. A verdade de Deus é Jesus. O caminho para chegar a Deus é Jesus. Jesus que nos trouxe a revelação que ilumina nossa mente para nos tirar das trevas. Ele é a luz de Deus que veio ao mundo. Não foi Joseph Smith. Então observe como o diabo trabalha, irmão. Dentro dos mormons, eles usam a Bíblia só para manipular algumas pessoas que crêem na Bíblia, para tentar justificar que eles usam a Bíblia, que a doutrina deles é bíblica. Não. A doutrina deles não é a de Cristo. Eles tiram o texto da Bíblia para aplicar de uma forma totalmente errada, distorcida, falsificada suas doutrinas. Mas não tem nada a ver com a doutrina de Cristo, a doutrina de Mórmon. Até porque o livro que eles usam lá como revelação de Deus não é a Bíblia. É o livro de Mórmon. Aí vem agora também os adeptos do sistema religioso Sociedade de Torre de Vigia, os testemunhas de Jeová. Eles vêm usando a Bíblia e dizendo que vai ensinar para o povo a Bíblia, convidando as pessoas a aprender a Bíblia. Só que não. Olha como o diabo ele é sagaz. Olha como o diabo trabalha de uma forma sutil para enganar o simples. Ele usa a Bíblia, ele usa a palavra para levar o homem a rejeitar a palavra. Isso foi a estratégia que ele usou com Adão e conseguiu derrubar Adão por onde a humanidade entrou na maldição. Isso foi a estratégia que o diabo usou para tentar derrubar Jesus, mas não conseguiu derrubar Jesus, porque Jesus venceu Satanás usando a palavra também. E ele resistiu o diabo. E é por isso que nós devemos usar a palavra para vencer Satanás, que está usando a palavra dentro das religiões para levar muito a sair da direção de Deus. E o povo pensando que estão indo a Deus, seguindo uma direção pervertida, falsificada e deturpada da palavra de Deus, pregada pelos homens falsificadores. Cuidado, irmãos. Vem o grupo dos adeptos da religião, da Sociedade de Torre de Vigia, os testemunhas de Jeová. Dizem que são testemunha de Deus. Mas eles negam o testemunho de Deus, o Pai. Eles negam a verdade revelada pela Bíblia. Mas eles dizem que estão ensinando a Bíblia. A própria palavra revela. A revelação de Deus para o homem conhecer o caminho da salvação, ela é por Jesus, através de Jesus. Não é por nenhum profeta que se levantou, como Charles Taze-Russell, dentro da Adventista do Sétimo Dia, Ellen Goldwhite, que criou o livro doutrinário, O Grande Conflito, que ensina um bocado de heresia aos Adventistas do Sétimo Dia, que estão sendo guiados pela inspiração
não do Espírito Santo pela palavra de Deus, mas pela inspiração de Ellen Goldwhite, que pregou doutrina, que estabeleceu princípios, regras doutrinárias, guiado por doutrina de demônios, espíritos enganadores, onde ela diz que foi Deus que deu a ela a revelação pelo anjo assistente dela. Olha como o diabo trabalha. Por isso que Paulo vai dizer, olha irmãos, pode vir um anjo do céu, viu? Se não trouxer o evangelho de Cristo, não receba não. E Deus é tremendo, irmão. Deus já nos avisa. Todas essas doutrinas foram inspiradas e reveladas dentro de aparição de anjo, que dizem que teve visão, teve revelação. A Adventista de sétimo dia, Ellen Goldwhite, diz que foi o anjo assistente, que ela foi visitada por Deus, o Pai e o Filho, que deu a ela a revelação. Joseph Smith vai dizer que foi um anjo que deu a ele a revelação da verdade e da salvação. Aí vem Charles Taze Russell, do Testemunho de Jeová, criando e formulando uma doutrina, um conceito, totalmente fora da palavra, totalmente anticristã, negando a doutrina de Cristo. Aí diz que foi Deus que deu a ele, que ele teve a visão da volta de Jesus, estabeleceu a volta de Jesus para 1914, 1915, 16, Jesus não veio, falso profeta, como Ellen Goldwhite, Charles Miller e outros. E o povo seguiu esses homens mesmo assim, porque a mentira do diabo prende, e o povo ficou preso na mentira. Aí vem Charles Taze Russell e formulou uma doutrina que leva esses adeptos a se julgar as testemunhas verdadeiras de Deus, o povo verdadeiro de Deus, dentro da mentira, negando a Jesus. O testemunho que eles pregam não é o evangelho de Cristo, não é a doutrina de Cristo, não é o que os apóstolos pregaram. Eles não pregam o testemunho que Deus deu. O testemunho que Deus deu foi de seu Filho Jesus. Ele prega um testemunho de um paraíso na terra, de um nome de Jeová para o povo clamar, de salvação dentro de uma instituição religiosa. Os apóstolos não pregaram o nome de Jeová, pregaram e divulgaram e levaram o povo a invocar o nome de Jesus. Os apóstolos não pregaram o paraíso na terra, pregaram converter-se a Jesus pela esperança do céu. Os apóstolos não pregaram a salvação dentro de nenhuma igreja ou religião. Pregaram a salvação unicamente em Jesus. Olha o que Pedro diz: em nenhum outro há salvação, também debaixo dos céus, nenhum outro nome há dado aos homens pelo qual devemos ser salvos. Jesus. Pedro está pregando Jesus. Paulo pregou Jesus. Paulo anunciou o nome de Jesus para que todo aquele que invocar seja salvo. Romanos capítulo 10, do versículo 9 ao 13. Aí vem os testemunhas que diz que é de Deus, de Jeová. Ensina o povo a invocar o nome de Jeová, porque Jesus não é Deus, não é para ser invocado. Eles ensinam que Jesus é apenas o objeto que Deus usou para salvar o homem. Mas Jesus não é digno de adoração. Que Jesus não é para ser adorado. Que Jesus não é Deus. Totalmente contrário ao que o próprio Jesus pregou, ao que a palavra revela. Vocês estão entendendo isso que eu estou aqui levando para vocês? Essa orientação, essa verdade. Meu irmão, o meu trabalho aqui é com instrução, é instruir, orientar, corrigir, mostrar a verdade para aqueles que estão nas trevas, na mentira. Pregar a verdade. Que verdade é essa? A verdade de Deus. Por onde o homem vai ser salvo. Não pense você que vai ser salvo porque está nessa ou naquela religião. Salvação é por meio de Cristo, crendo, conhecendo a verdade que é Jesus. E vivendo sua vida de fé na direção da palavra, no seu viver, a palavra do Senhor. Não é por meio de religião, de sacrifício, de penitência, de prática, de devoção, de obrigação religiosa. É por Jesus, irmãos. Esse é o trabalho do verdadeiro profeta, do evangelista, do pastor, do profeta. Pregar a verdade. Levar a luz de Deus para aqueles que estão nas trevas, dentro das religiões, no entendimento errado em relação a Deus. Todos eles usam a Bíblia, mas fora. Vivendo fora do que a Bíblia revela
a partir de Cristo. Porque não venha pegar texto do Velho Testamento para montar uma doutrina, um movimento, uma direção para a igreja viver com Deus. Você só vai encontrar e ter o conhecimento da salvação a partir de Cristo Jesus. Ele é a verdade por onde o homem encontra o caminho para a salvação. É por meio de Cristo. Não adianta criar templo, pregar lá o Velho Testamento, fazer um templo e dizer esse é o templo, é a casa de Deus. Jesus não ensinou isso. Não adianta pegar os rituais cerimoniais do Velho Testamento, que era pedido na aliança velha para o povo de Israel, e colocar para o povo viver dentro de igreja. Tem que praticar isso, tem que fazer esse cerimonial, tem que guardar a lei, tem que dar o dízimo, tem que ser batizado, guardar o sábado. A palavra de Deus revelada por Cristo não nos ensina isso. Mas todas elas dizem que são de Deus. Tanto a religião evangélica, como a católica, como os testemunhos de Jeová, os mormons, espiritismo, budismo. Todo o sistema religioso coloca no entendimento do povo que o povo dentro dele está indo a Deus para viver e servir a Deus para a salvação. É aí que entra a mentira do diabo. É aí que eu estou sendo instruído pelo Espírito Santo, direcionado pelo Espírito Santo. Vai fazer mais de uma semana que eu estou pregando dentro desse assunto, que eu estou levando esse esclarecimento, porque o povo precisa de luz para iluminar os pontos que estão nas trevas. E essa questão de religião, de igreja, de vida religiosa, é um ponto de trevas que está no entendimento do povo, que precisa a luz de Deus, a verdade ser levada para esclarecer o povo, para o povo sair desse conceito, desse preceito, desta direção, deste entendimento de que dentro da religião estão vivendo, encontrando e servindo a Deus. Porque isso aí vem de séculos. Isso aí é com a palavra, isso não é do dia para a noite, é a palavra que tem sido pregada. Paulo era um grande discípulo da religião farisaica. Paulo, ele era praticante, zeloso, ele diz isso. Ele era zeloso da sua religião farisaica. Por quê? Porque Paulo, ele aprendeu que a vida com Deus era pela religião, guardando os valores e os princípios da religião, vivendo a sua vida zelosa, devota, centralizado o seu viver na religião. Paulo entendeu que a vida com Deus era essa. E ele fazia aquilo com amor, com dedicação, entendendo que era para Deus. Olha aí onde está a importância de você conhecer a verdade. Mas quando Paulo agora conhece a Cristo, ele agora coloca tudo isso que ele viveu como se fosse para Deus, ele tem por perda, considera como esterco. Quer ver isso onde está? Filipenses 3, leia do 4 ao 8. Atos dos Apóstolos 26, versículo 4 e 5. Paulo vai dizer isso. Paulo considerou tudo que ele vivia na religião como esterco. Como se aquilo levasse ele a Deus, ele disse, não presta. Eu considerei como esterco. Eu tomei por perda tudo aquilo para poder ganhar a Cristo. Pelo conhecimento de Cristo. Porque a vida do homem com Deus está no conhecimento de Cristo. Não está dentro de regra, de norma, de zelo, de prática, de religião, religiosidade nenhuma, dentro de igreja nenhuma. Está em Cristo e a palavra revela isso. Então, meus amados irmãos, por isso que Jesus vai dizer assim. E Jesus está dizendo isso para os religiosos. Vocês examinam as Escrituras, buscando ter nela a vida eterna. E são elas, as Escrituras, que testificam de mim, para que vocês tenham esta vida que vocês procuram. As Escrituras não mostram a ninguém que vida eterna é dentro do grupo religioso do Testemunho de Jeová. As Escrituras não mostram a ninguém que vida eterna, salvação, é dentro da igreja de Mórmon, das igrejas evangélicas, da igreja católica, dentro de nenhuma religião ou igreja. O Evangelho, a Bíblia Sagrada, as Escrituras, testifica e mostra ao homem o caminho, o lugar para ele ser salvo, está em Deus. Não é nenhuma religião, é Jesus. Jesus. E quem prega a palavra e não conduz o povo a Jesus, está sendo usado por Satanás
para tirar o povo da direção da palavra. Hoje o povo está sendo conduzido a ir para a religião, a ir para as igrejas, viver sacrifício, penitência, obrigação, flagelo, cumprir meta, trabalho religioso, como se fosse a vida com Deus, obra de Deus, servir a Deus, estar em Deus. Isso é do diabo. Isso é a mentira do diabo, tirando você que está vivendo nesse entendimento, dentro dessa prática, dessa direção, desse meio, com a sua vida consagrada, alienada, centralizada dentro dessa instituição, onde você prioriza o seu viver aí dentro, cumprindo toda ordenança e formalidade, você está desviado de Deus. Eu peço a você, pare, seja prudente, analise, examine as Escrituras, conheça, aprenda de Cristo, vá buscar a instrução na doutrina de Cristo, vá analisar o que Cristo ensinou e compare com o que os homens estão ensinando, que você vai ver que não tem nada a ver o que os homens estão ensinando dentro das igrejas com aquilo que Cristo ensinou. Eles usam a Bíblia, falsificando ela, deturpando ela e tirando você do entendimento, da direção que ela nos orienta. Cuidado, cuidado, esse é o trabalho do diabo. Então aqui, ó, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Eu peço a você que está dentro dessa religião, que é zeloso, que é praticante, que vive há 10, a 20, a 30 anos com a sua vida devota a essa religião como se fosse para Deus. Vá buscar o conhecimento da verdade para que você seja liberto. Eu não estou aqui te julgando nem te condenando. Eu estou aqui mostrando a verdade. Por onde você vai ser salvo da condenação? Porque condenado, todos já estão. Salvação não é para quem está nessa ou naquela igreja. É para quem conhece a verdade. E essa verdade é Jesus e quem está nele, crendo e convertido a ele. Ele é o lugar, é o meio de salvação. Único, singular e exclusivo. Amém, meus irmãos? É a verdade que nos mostra a palavra de Deus, que nos revela essa verdade. Então que Deus abençoe a todos. Evangelista Wellington Ramos, compromisso com o reino de Deus, pregando e ministrando a verdade do Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê.